Vamos lá. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Calma aí, eu esqueci de fazer uma coisa aqui, pessoal. De novo. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nos clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso ter teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, nós queremos apresentar de Ti um coração quebrantado e humilde. Deus, nós queremos dizer que nós somos tão fracos. Mal conseguimos viver uma vida sem pecar. Por isso, Deus, na nossa fraqueza, aperfeiçoa o Teu poder. Aperfeiçoa a Tua graça em nós, Pai, para que possamos experimentar mais e mais do Teu verdadeiro amor e expressar nas nossas vidas, Senhor, o perdão e a graça que o Senhor nos concede todos os dias. Perdoa, Deus, as nossas vidas, Senhor. Perdoa porque somos fracos e caímos no pecado todos os dias. Mas que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja o nosso ânimo, que o Senhor seja a nossa espada, Senhor, que nos dirige, que nos faz discernir o certo do errado. Que a Tua palavra, Senhor, venha hoje, nessa manhã, falar aos nossos corações, moldar o nosso caráter, lapidar as nossas vidas, Senhor, e tirar tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que
abominável e detestável pelo Senhor em nossas vidas, Senhor. Que fique em nós somente aquilo que é do Senhor. Que fique em nós somente aquilo que agrada aos teus olhos. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor é um Deus vivo, que sempre fala aos nossos corações. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu já estava com saudade de vocês já, né? Ficou bastante tempo aí. Ficamos um tempo grande sem se ver. Já estava com saudade de vocês já. Vamos lá, então. Vou dar um resuminho básico de onde a gente parou, aonde a gente está, mas vai ser um resumo básico mesmo, bem rápido, tá? Todo mundo, vocês conseguem me ouvir? Faz um joinha aí se você consegue me ouvir bem. Tá dando para ouvir direitinho? Então tá bom. Então, a gente parou em Jeremias capítulo 6, né? A gente viu até o capítulo 6 e depois o próximo seria o sábado, que eu estava em atividade. Foi só reportar algumas coisas para vocês, muito legal. Acho que Deus agiu demais nas pessoas. Primeiro dia a gente teve muitas respostas, segundo dia muitas pessoas pedindo oração. E no terceiro dia, então, aí bombou. Então, muitas pessoas entregando a vida para Jesus, muitos jovens conhecendo a Jesus. Incrível, coisas incríveis aconteceram mesmo. Até pessoas foram curadas, mandaram mensagem para a gente que foram curadas naquela oração que a gente fez no final, né? E foi fantástico mesmo. Eu agradeço a oração de todos vocês que ajudaram a gente nas suas orações, né? Foi fantástico mesmo, né? E mesmo o domingo de manhã, acho que foi um domingo tão abençoado, né? Puxa, o nosso culto estava tão gostoso, louvor com outros instrumentos, com mais gente cantando, né? A pregação que vocês devem enjoar, né? De tanto ver o pastor Joel, que você já deve estar cansado de ver o pastor Joel aí, né? Mas graças a Deus que Deus renova a nossa todo dia. Vamos lá então. Então a gente acabou Isaías 6. Aí assim, o que é importante saber, né? Isaías ele é dividido em 10 partes, como eu falei para vocês, bem no comecinho. E então o Isaías capítulo 6, ele está dentro desse segundo bloco chamado de advertência e condenação contra Jerusalém. Aí o terceiro bloco do livro de Jeremias começa Jerusalém é revistada, ou seja, existe uma sondagem no porquê que Jerusalém seria atacada, qual era a falha de Jerusalém, né? Então, do capítulo 8 até o capítulo 11, a gente vê esse apontamento, né? Os detalhes da destruição da cidade de Jerusalém destruída e queimada. Ele termina o capítulo 11 falando sobre os falsos profetas, se bem que no capítulo 11, versículo 14 até o 25, acho que é muito bonito de ver que, eu sempre falo para vocês, né, Deus ele dá uns tabefe aí para a gente acordar, mas ele sempre traz uma palavra de ânimo, de carinho, né? Então, assim, do 14 em diante, a gente vê que Deus ele traz essa palavra de restauração, essa promessa de volta para casa, né? Então, assim, no finalzinho do 11, Deus traz um pouquinho desse ânimo, né? Das dificuldades que a gente está passando, mas que Deus vai restaurar todas as coisas. Aí a quinta parte do livro de Ezequiel vem essa parte que o comentário chama de alegoria e evento, que é do capítulo 16 até o capítulo 19, né, que é onde a gente está agora, né? E dentro desse bloco a gente tem as parábolas de Ezequiel, né? Quais são as parábolas de Ezequiel, né? O capítulo 16
fala sobre a noiva infiel, compara Jerusalém com a noiva infiel. O capítulo 17 fala sobre as duas águias e a videira que crescia, mas era infrutífera, né? E o capítulo 18 fala sobre a responsabilidade pessoal de Jerusalém em relação às ordenanças do Senhor. E aí, finalmente, cai no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 19, 20 e 21. E o capítulo 19, então, ele tem esse outro, termina essas parábolas de Ezequiel, que termina com essa parábola do leão enjaulado e da videira arruinada, né? Então vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel capítulo 19, que é o nosso capítulo de hoje, e a gente vai ver um pouquinho dessa analogia que ele faz. Vamos ler de 1 a 9, que diz assim: Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões? Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Um de seus filhotes tornou um leão forte, e ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. E ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas, devastou as suas cidades, a terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas os colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o rugido dos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide... até aqui, até o versículo 9, né? Então, assim, até o versículo 9, essa comparação da leoa com os filhotes, os comentários trazem uma ajuda em relação a essa metáfora, né, essas parábolas de Ezequiel. Então ele fala o quê? Que a leoa é Judá, né? Judá é essa leoa, os leões são as outras nações e os leõezinhos são os governantes. O filhote que se tornou um grande leão, o primeiro filhote é o Jeoacás, que foi capturado e preso e levado para o Egito. E o outro filhote que se tornou outro leão destruidor era o rei Joaquim, né, que eram líderes ferozes, mas que eram líderes egoístas, né? Então a gente vê aqui que essa analogia desses leões, né, na verdade são comparações com a cidade de Judá, comparações com as outras nações que ficavam debaixo de Judá e com os governantes que que saíram de Judá. Então o primeiro filhote, esse Jeoacás, né? Então, assim, ele traz essa ideia de que o Jeoacás, ele foi esse filhote que virou um grande leão forte e que matou muitas pessoas, que aprendeu a despedaçar a presa e que devorou os homens, né? E o Joaquim também foi um desses reis que fez essas atrocidades. E aí, nessa comparação, então Ezequias está comparando e fazendo uma analogia para a gente entender o que está acontecendo, como que Deus enxerga isso, né? E a gente sabe, né, que uma das expressões de Jesus Cristo é que ele é o leão de Judá, né? Então ele seria o leão mais forte, o leão que resolveria todas as questões, né? Que seria o governante perfeito, que seria o leão que ia trazer ordem e soberania para dentro do seu reinado, né? Então, sim, Jesus Cristo é o leão de Judá. Por quê? Porque Judá é uma leoa, então Jesus vem de uma leoa que veio de Judá. Como ele é raiz de Davi, e Davi vem de Judá, então assim nós entendemos que esse leão que vem é um leão que vem rugindo e vai trazer justiça
e soberania para toda a terra. Aí depois a gente tem a segunda comparação nesse bloco aqui, que vai do capítulo 10 até o capítulo 14, que ele fala sobre a videira arruinada. E aí ele diz assim: a sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera, cheia de ramos, graças às muitas águas, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa, chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, né? Então até aqui, o versículo 10 e 11, a gente vê assim a glória e a força da videira, né? Então ele começa dizendo que a sua mãe era como uma vide em uma vinha plantada junto às águas. Estamos falando também de Judá, de Jerusalém, que era uma vide bonita, forte. Por quê? Porque começou com uma aliança no Senhor, começou com uma planta arraigada no Senhor, né? E todo mundo que começa arraigado no Senhor se torna uma grande árvore, né? Lembra que a Bíblia no Novo Testamento traz essa ideia de que uma semente de mostarda, né? O reino de Deus é como uma semente de mostarda. E ela é tão pequena, mas quando ela nasce, cresce, ela vira uma árvore frondosa onde os passarinhos fazem os seus ninhos. Ou seja, Jerusalém, Israel, ele era um lugar onde Deus, a plantação de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus trouxe crescimento, trouxe bênçãos. Só que aí vem o versículo 12, né? O versículo 12 diz assim: mas foi desarraigada com a fúria e atirada ao chão. O vento oriental fez murchar os seus frutos, foram arrancados, seus fortes galhos secaram, o fogo os consumiu e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Este é o lamento, como o lamento deverá ser empregado, né? Então, assim, o que acontece é que por conta da desobediência, por conta que o povo de Deus abandonou a Deus, eles foram desarraigados, eles foram arrancados, né? Eles murcharam, né? Era uma terra bonita, uma terra frondosa, uma terra cheia de vida, se tornou, murchou, os seus frutos foram arrancados, né? As suas riquezas, toda a riqueza do templo foi levada, foi saqueada. O templo, que era algo lindo, foi queimado, porque ele diz que os fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Quando a Babilônia entrou em Israel, a Babilônia, ela devastou a cidade e depois ela ainda ateou fogo, botou fogo na cidade, no templo e no palácio, né? Então, assim, a gente vê que essa planta, ela foi tirada do seu lugar de origem e foi plantada no deserto, que significa que o povo teve que sair da sua terra natal e foi para uma outra terra, mas não foi porque ela queria, não foi porque era para uma terra melhor, não. Que planta que gostaria de ser plantada no deserto, na verdade? Né? A não sei o cacto, não sei nem se o cacto gostaria de ser plantado no deserto, né? Acho que ele prefere ficar perto da água. Mas aí eu penso que essa planta foi tirada do lugar de origem e foi colocada no deserto, né? E o versículo 14 fala que ela fala sobre esse lamento, né? Então, assim, de uma certa maneira, quando a gente olha uma pessoa sofrendo, a gente entende isso como um lamento. Nós nos lamentamos, né? Puxa, é aquele sentimento de condolência, aquele sentimento de remorso, remorso não, de compaixão que a gente tem por a gente ver a mão de Deus pesando sobre a vida de alguém, né? Quantas vezes a gente não vê, né, uma pessoa que a gente gosta tanto e ela faz tudo que é de errado e aí as consequências vêm. Você vai fazer o quê? A gente só pode se lamentar, né, e orar ao Senhor para quê? Para que haja uma restauração sobre essa vida, né? E a gente precisa estar com
oração firme em nossos corações. Acabando o capítulo 19, a gente vai entrar num próximo bloco, né? O próximo bloco, acabando do capítulo 16 até o 19, é a quinta parte de Ezequiel. Aí começa do capítulo 20 até o 24, a sexta parte do livro de Ezequiel, né? E a sexta parte do livro de Ezequiel vai falar sobre os últimos dias de Jerusalém, né? Essas são as palavras que se voltam para os últimos dias de Jerusalém, né? Então o capítulo 20, ele, na minha versão da linguagem da Nova Versão Internacional, tem como tema Israel rebelde, né? A rebeldia de Israel. Mas a versão mais antiga, ela traz a ideia de que ele vai relatar o que? As abominações da casa de Israel depois do Êxodo, né? Então, assim, ele está trazendo o histórico de Israel até aqui. Não simplesmente a rebeldia momentânea, mas toda a história de Israel, desde a sua criação, desde da sua primeira aliança que Deus faz com Israel, né? Então, o capítulo 20, vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, um dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio essa palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. A palavra do soberano, o Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Na verdade, a gente vê aqui que é uma terceira visita do profeta aos anciãos de Israel, mas os anciãos de Israel continuam a ignorar a mensagem, né? As repetições, é interessante a gente ver, né? Puxa, se só com esses líderes de Israel o profeta está vindo pela terceira vez, o que nós temos que pensar, né? Que as repetições da mensagem de Deus, elas mostram, na verdade, a paciência que Deus tem pelas nossas vidas, né? Eu vejo umas mães assim chateadas, né? As mães, elas falam assim: Ah, pastor, já falei 10 vezes pro meu filho que não é para fazer isso. Não aguento mais. Aí eu penso na minha cabeça assim, né, por dentro, que eu não posso falar, né? Mas a minha vontade é falar assim: Nossa, como você é impaciente. Aposto que sua mãe deve ter falado umas 800 vezes para você e você não aprendeu. E você fala 10 e já tá cansado. Eu tenho vontade de falar, mas eu não falo. Meu coração fica com vontade de falar, mas eu não falo. Mas, sabe, eu penso, sabe, se você tem paciência, né? Eu já vi umas mães fantásticas, né? Então, assim, não pode fazer isso, meu filho, não pode. Aí falou uma vez, ela falou, não pode, meu filho. A quinta, tudo bem, fica um pouco mais brava, né? Meu filho, não pode! Mas não deixa de falar. Você entende? Quantas vezes você vai precisar falar para o seu filho a mesma coisa? Várias. Dezenas. Talvez eu pense, sabe, pessoal, por isso que Deus, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Ô Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar um ser humano? Né? Até 7 vezes, né? Porque daí os discípulos falam: Nossa, eu vou falar 7, né? Porque 7 é o número da perfeição. Aí a gente vê: Nossa, eu sou muito paciente. Perdoei 7 vezes. Olha como eu sou paciente. Né? E aí eu penso comigo mesmo, Jesus vira para eles e fala assim: Não, meu filho, você não está entendendo. Você tem que perdoar 70 vezes 7. É a perfeição sobre a perfeição. Eu não gosto de ficar mexendo em números, sabe? Que eu não sou numerologista, tá, pessoal? Não gosto de ficar numerologizando as coisas, né? Mas eu fico pensando, 7 é um número da perfeição e os discípulos jogaram o número 7 para Jesus.
Jesus mandou de volta o número 7 vezes 10. E eu fico pensando assim, por que 7 vezes 10, né? O que lembra o número 10 para nós? O número 10 lembra dos mandamentos, os 10 mandamentos. É a perfeição, mas os mandamentos que trazem, multiplicado pelos 7 da perfeição que eles jogaram para Jesus. Isso vai dar 490 vezes por dia. E na verdade, o que Jesus está falando? Ele não está falando que é para você ficar contando quantas vezes você vai repreender os seus filhos para eles andarem nos caminhos do Senhor. Mas você vai fazer isso para sempre. Porque Deus, Ele perdoa a gente para sempre. Se Deus contasse as quantas vezes que Ele pode perdoar a gente dos nossos pecados, a gente já estava queimando no inferno já faz muito tempo. Mas Deus é paciente e Ele está falando para você também. Seja paciente uns com os outros. Se Deus conseguiu te perdoar de um pecado tão grave, por que você não consegue perdoar alguém que falou mal de você? Por que você não consegue perdoar alguém que falou um negócio que não era para ter falado? Por que você não perdoa aquela pessoa que esqueceu uma coisa sua? Por que você não perdoa uma pessoa que pegou um negócio teu e não te devolveu mais? E aí a gente fica assim, não, isso é imperdoável. Não, isso aqui é imperdoável. Aquela caneca que eu tinha era a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida. Aquilo lá eu ganhei da minha tataravó quando ela fez 195 anos. Sei lá, sabe? A gente cria assim coisas e aí as pessoas elas pisam na bola com a gente e a gente esquece que todo mundo pisa na bola. Mas a gente não tem paciência, né? A gente não tem. A gente prefere ter um Jesus condenatório quando a gente está nessas situações onde pessoas pisam no nosso calo, onde pessoas fazem aquilo que a gente não gosta. E eu creio que quando eu leio esses textos, eu falo, pô, Deus, mas você já falou tantas vezes para Israel, obedeça aos meus caminhos, me adorem em primeiro lugar, faça aquilo que eu mando, ouça a minha voz, louve, cultue a mim. E aí toda hora esse povo se desvia do caminho e vai adorar ídolos e cria ídolos e depois ele vai lá e abandona Deus e vai lá e quer as bênçãos, mas não quer compromisso com Deus. Aí se dá mal, aí sofre as consequências, aí Deus vem e fala, Deus, meus queridos, não é assim, volta para o caminho do Senhor, para de desobedecer. Aí o povo rebelde, ao invés de voltar logo para Jesus, não, vou continuar assim, porque eu acho que é assim que é certo, né? E Deus não desiste da gente, porque se Deus não desiste da gente, por que a gente desiste das pessoas? Então, eu penso que, na verdade, essas insistências de Deus, essas repetições das mensagens de Deus, trazem para nós o quanto que nós somos impacientes, o quanto que nós temos uma autojustiça implantada nos nossos corações, o quanto que a gente quer que a justiça seja feita pela nossa própria vontade e pelo nosso próprio bom senso e não pelo senso de Deus. E é por isso que a gente está estudando a palavra, para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem falado para nós. Né? Então, assim, aqui ele fala muito sobre essa ideia de que os anciãos não haviam tirado os seus ídolos do coração. E eu assim, estou fazendo, peguei um estudo que eu achei muito legal, e ele traz um breve estudo sobre o que é um ídolo. Né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, que está bem pequeno aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando o PDF para vocês darem uma olhada. Mas esse estudo, ele fala assim, o tema é destruindo os ídolos do coração. Primeiro ele fala assim, o que é um ídolo? Né? O que é um ídolo nas nossas vidas? Aí ele fala assim, não precisa se preocupar não, pessoal, eu mando esse PDF para vocês depois lerem em casa, tá? Ele diz assim, um ídolo é um substituto de Deus no seu coração. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um sentimento, pode ser algum objetivo na vida. Isso é um ídolo. Ah, não, meu objetivo é ficar rico.
Meu objetivo é fazer uma faculdade. Meu objetivo é ter a casa própria. E aí isso se torna um ídolo. Uma coisa pode se tornar um ídolo. Ah, não, eu quero ter um celular iPhone 19, né? Esse vai ser o meu ídolo. Ou o seu ídolo pode ser uma pessoa. E sabe o que tem sido o ídolo de muitas pessoas? O seu filho. Ah, faço tudo pelo meu filho, dou a vida pelo meu filho, eu faço tudo pelo... E aí o que acontece? A gente coloca ídolos no nosso coração, e aí por isso que eu penso assim, a Bíblia, eu vejo que a Bíblia de vez em quando ela é meio radical, quando ela fala assim, se você não me amar em primeiro lugar, antes da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, você não é digno de mim. E eu penso, sabe pessoal, o seguinte, que quando nós falamos assim, não, eu amo meus filhos, tá certo, você ama seus filhos, mas se você amar com o seu amor é egoísta. O seu amor, de uma certa maneira, está contaminado pelo pecado que há em nós. Mas, por isso que Deus fala, ame a mim primeiro. Porque se eu amar a Deus, que é amor, Ele vai me ensinar a amar da maneira certa. Uma pessoa que idolatra os seus filhos, elas não conseguem dar bronca nos seus filhos. Isso é terrível, pessoal. Desculpa te falar, mas isso é terrível. Se a gente faz isso, ah não, não consigo dar bronca no meu filho. Eu amo tanto ele que ele não pode tomar bronca. Meu filho não pode chorar. Não, não vou deixar meu filho chorar. Não, eu acho que se você ama, você disciplina. Hebreus capítulo 12, vai lá e lê. Está escrito assim, Deus ama. Ele disciplina porque ele ama. Ah não, não quero ver meu filho chorar porque ele é tão bonitinho, coitado. Não, às vezes precisa tomar bronca. Porque se não tomar bronca com você, ele vai tomar bronca lá no mundo. E se ele não aprender a lidar com as frustrações em casa, lá no mundo, ele vai fazer o quê? Ele não vai saber lidar com a frustração e vai fazer o quê? Suicídio. Quantos casos que a gente ouve de crianças que foram mal na prova e se suicidaram, que tiveram uma frustração na vida e se suicidaram. Por quê? Porque não aprenderam isso em casa. E lá fora não consegue resolver. Então, assim, cuidado, pessoal, porque o que pode ser ídolo? Pessoas, coisas, sentimentos ou algum objetivo na vida. O que um ídolo promete? Olha só que interessante, né? Isso aqui é muito subjetivo, tá, pessoal? Sabe? Não que o... Sabe? Você idolatra o seu objetivo de vida e ele não fala isso, mas essa é a verdade. O que um ídolo promete? Um ídolo sempre promete satisfação para o seu coração. O ídolo promete, ele fala assim, não, olha, se você tiver o título de doutor PhD nessa área, você vai satisfazer o teu coração. Se você casar com essa pessoa, você vai satisfazer o teu coração. Quantas pessoas que eu conheço, pessoal, falam assim, não, se eu não casar, eu não vou ser feliz. Se eu não casar, e depois que casa, se torna a pessoa mais infeliz porque casou com a pessoa errada, né? Então, eu fico pensando assim, o ídolo, o objetivo de vida, às vezes, é uma promessa de satisfação do nosso coração. E a satisfação do nosso coração nem sempre é o melhor para nós, né? Por quê? Porque o seu coração é egoísta, porque o seu coração é orgulhoso. Então, se você satisfazer o teu coração, você vai ficar longe de Deus. Por que você acha que o povo de Deus aqui buscava ídolos? Porque os ídolos prometiam, vai satisfazer o teu coração. Vai satisfazer a tua prosperidade. Você vai virar uma pessoa próspera. Você vai ter tudo o que você quer. Agora, veja bem a terceira pergunta desse estudo de ídolos. O que o ídolo exige? O ídolo, todo ídolo requer o seu coração e devoção total. Isso é muito interessante, né? O ídolo, ele não quer que você faça outra coisa a não ser adorar ele e ficar só com ele, né? E o ídolo, então, o que ele exige de certa maneira? Ele quer tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E se o ídolo tomar o lugar de Deus, aí dançamos, porque aí a gente já desviou completamente do caminho do Senhor. Aí ele vem falando assim, como detectar um ídolo no seu coração? Como que a gente detecta? Observe atentamente os 4 estágios do seu coração. Ele fala sobre 4 estágios. O primeiro estágio sempre se apresenta como algo bom e agradável ao nosso coração, mesmo coisas erradas
nesse momento, são vistas como coisas boas por causa da cegueira espiritual da pessoa. Essa é a fase do desejo, do eu quero. Então, assim, por exemplo, os nossos jovens, eu trabalho com muitos jovens, né? E a gente sempre fala para eles, pessoal, não é para fazer sexo antes do casamento, não é para você fazer isso, fazer aquilo. E aí, só que o que parece, né? Parece bom, parece agradável, é a fase do desejo, é a fase do eu quero, e aí cai no pecado, né? Cai no pecado e depois percebe que o relacionamento deles se tornou um ídolo na vida deles, né? Quantos jovens eu vi se desviarem do caminho do Senhor por causa de um namoro? Por isso que a gente fala assim, pode namorar com não crente? Claro que pode, mas só que a chance de você se desviar de Deus é muito grande. Duas pessoas pensam muito diferente. A tendência, talvez, não seja você caminhar para o lado correto, para o lado sacrificial, de viver o sacrifício em Jesus Cristo. Não, talvez seja mais fácil cair para o mundo. O mundo é muito mais atrativo, muito mais fácil do que viver o reino de Deus aqui na Terra. Porque viver o reino de Deus aqui na Terra é remar contra a maré. Ah, não, mas é bom, é agradável, é o meu desejo, é o que eu quero. Aí pronto, aí vai. Então é um primeiro estágio do caminho para a idolatria. O segundo estágio do seu coração é quando não conseguimos o que queremos e começamos a fazer exigências às outras pessoas. É a fase da exigência. Eu exijo que você me dê tal coisa. Então o coração, ele tem esse negócio de exigir, né? Às vezes, por exemplo, eu vou dizer um ídolo dentro da igreja que muitas pessoas elas adoram. Sabe qual que é o ídolo? É a bênção. As pessoas vão para a igreja para ganhar bênção, para ganhar coisas, para receber presentes, né? Só que aí isso começa a se tornar uma exigência. Você chega para Deus, não, Deus, eu exijo que você me abençoe, eu exijo que você me faça rico, eu exijo que você cure. Quem somos nós para exigir algo para o Deus Criador, perfeito, soberano, sobre todas as coisas? O que Deus mais quer de você? Que você seja obediente ou que você seja abençoado aqui na terra? Eu creio que Deus deseja que a gente seja obediente. E através da sua obediência, as bênçãos vão vir na sua vida. Você entende? Então, um estágio do coração é esse. Começa a criar essa questão da exigência. O terceiro estágio do coração é quando não recebemos o que exigimos e somos tomados por sentimentos pecaminosos de ira, raiva, mágoa, ressentimento e amargura, etc. Essa é a fase do julgamento. O fulano não me ama. Ela é uma egoísta. Ele não presta, né? Então, assim, primeiro, você tenta encontrar um ídolo, assim, por quê? Porque você quer satisfazer o teu coração. Depois, você começa a se tornar exigente. Aí, depois, Deus não responde da maneira com que você quer. E aí, o que acontece? Você começa a ficar bravo. Ah, não, esse Deus não existe. Porque se ele existisse, ele ia me dar o que eu quero. E eu penso, sabe, pessoal, qual filho na sua casa, ele fala assim, ele tem tudo aquilo que ele quer? Não tem, não pode ter. Eu acho que não pode ter, né? Você chega um pouco antes do almoço, aí o seu filho fala, mãe, eu quero um chiclete. É legítimo, o menino quer um chiclete. Você vai dar? Não! Por quê? Porque é o melhor para você. Eu não vou te dar. Por quê? Porque daqui a pouco você vai almoçar e é muito mais importante você comer a comida saudável do que comer chiclete antes do almoço. Você não vai comer. Ah, então a mamãe não gosta de mim. Ah, então a mamãe não presta. Ah, então essa mãe é ruim, quero uma outra mãe. E aí vai procurar uma outra mãe. E dança. Você entende? Então, assim, o que esses estágios, eles mostram para nós o quanto que nós somos imaturos, o quanto que nós somos, assim, ainda não crescemos, ainda não temos maturidade suficiente para entender o valor dos relacionamentos. E o último estágio do seu coração, para cair na idolatria, para detectar idolatria no seu coração, é quando julgamos as intenções do coração alheios e procuramos um meio de revidar.
Essa é a fase da punição. Eu vou castigá-lo, eu vou dar-lhe aquilo que ele pediu, eu vou dar o troco, né? E aí vem, mais uma vez, né? Por isso que eu sempre falo, pessoal, a vingança pertence ao Senhor. Enquanto você tiver Deus como Deus da sua vida, você vai sempre falar assim, não, a vingança pertence ao Senhor, não sou eu que mando, não sou eu que coordeno, eu sou aqui um simples, eu estou seguindo o caminho do Senhor, né? E eu sempre falo, né, pessoal, o silêncio faz com que a voz de Deus grite, a voz da justiça de Deus grite através de nós, né? Então, se você tentar gritar, a sua voz é tão fraquinha, ixi, a tua voz não nem coça no inimigo. Mas quando você deixa a voz de Deus agir no seu silêncio, aí a gente vê a poderosa mão de Deus agindo através de nós, né? Então, deixa a mão de Deus agir. É por isso, eu estou falando tudo isso, né, pessoal, mas é porque a gente olha aqui e no capítulo 20 a gente vê todas essas coisas acontecendo, a ação de Deus, os anciãos preocupados com o seu futuro e não tão preocupados com a glória de Deus. Existe aqui, vamos ler do versículo, a gente está no capítulo 20 ainda, tá? Versículo 9, diz assim, mas por amor ao seu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam à vista, e quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Esse é o versículo do capítulo 20, tá, pessoal? Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que obedecer elas viverá. E também dei-lhes os meus sábados como um sinal entre vós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e destruiria no deserto, mas por amor ao meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações à vista das quais eu havia tirado do Egito. Com a mão erguida também jurei eles que não os levaria para a terra. Eu lhes dei a terra onde há leite e mel, com fartura, e mais ainda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis e não agiram segundo os meus decretos e profanaram meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade, não os destruí, não os exterminei no deserto. Então aqui está falando do processo da primeira geração, né? A primeira geração que se desviou do caminho, mas que Deus tinha a promessa de trazer eles de volta. Então essa é a história de infidelidade de Israel, né? E no versículo 18 até o versículo 26, ele vai falar então sobre a infidelidade da segunda geração do deserto. Deixa eu ver, tá bom. A segunda geração no deserto. Então, do 18 em diante, ele diz assim: eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas dos seus pais. Então, é os filhos deles no deserto. Então, é a segunda geração. A primeira geração se desviou, a segunda geração também está desviando, né? Então, ele vai até o 26, falando da segunda geração. E do versículo 27, ele fala sobre a infidelidade da terra prometida, né? O 27 diz assim: portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, nisso os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Então essa parte está falando sobre a infidelidade da terra, na terra prometida. Aí o versículo 30 até o 31, ele traz aqui a infidelidade até o exílio, né? Essa infidelidade vai até o exílio. Versículo 30 diz assim: portanto, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vocês não estão se contaminando com seus
como os seus antepassados contaminaram, e não estão cobiçando as suas imagens repugnantes, quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel? Juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, pela palavra do soberano Senhor, dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com a ira que já transbordou. Tratarei vocês dentre as nações e ajuntarei entre as terras de onde vocês foram espalhados com a mão poderosa e braço forte, e a ira já transbordou. Então a gente vê aqui que a mão de Deus, a promessa do juízo, ela está sendo proclamada aqui para eles. O versículo 39 até o 44, ele vai trazer então uma palavra de restauração, a volta para a terra prometida, adoração ao único Deus e uma busca pela santidade, né? Que é o que eu falo para vocês, sempre tem uma bronca, mas também tem um carinho, não é verdade? Você não pode só dar bronca. Eu penso assim, né? Se você só der bronca e ir embora, o que vai ficar? Só vai ficar coisa ruim, né? Eu penso assim. Tem que dar bronca? Tem. Mas depois a gente vai lá, explica e fala: olha, se você obedecer, você vai ser abençoado, né? Então vamos ler o versículo 39 em diante, que diz assim: quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão prestar culto aos seus ídolos cada um de vocês. Mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas, com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte Israel, a palavra do soberano Senhor na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas, as suas melhores dádivas, junto com todas as dádivas sagradas. Eu os aceitarei como incenso aromático quando eu os tirar dentre as nações e ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. 42. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que não de mão erguida jurei dar aos meus antepassados. Ali vocês lembrarão da conduta que tiveram, de todas as ações das quais vocês contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó nação de Israel, a palavra do soberano, né? Então, assim, é uma palavra de esperança, uma palavra de retorno, uma palavra de endireitar os caminhos errados do povo de Israel, né? Então, assim, então esse pedaço, né, do capítulo 20, ele vai trazer essas questões. Eu quero só ressaltar o versículo 11, né? Eu acho que eu já falei até o versículo 11, né? É o versículo de hoje, né? Eu lhes dei os meus decretos e tornei conhecidas as minhas leis, porque aquele que obedecer a elas viverá, né? Então essa é uma promessa até hoje, né? Porque se você seguir a palavra do Senhor, você viverá. Se você seguir a mensagem de Deus, se você continuar olhando para a cruz, se você continuar seguindo aquilo, obedecendo a palavra de Deus na sua vida, você viverá. É simples, né? Não tem, é engraçado, né? A vida cristã, ela é tão simples, mas a gente acaba complicando demais ela, né? Mas assim, o que você tem que fazer? Buscar Deus de todo o teu coração, obedecer o que Ele fala e não sair dos caminhos dele. É tão simples. Mas a gente complica tanto, né? Ai, não, mas eu quero isso. Não, mas eu tenho desejo daquilo. Não, mas não sei o quê. E aí a gente acaba criando tantas coisas que afastam a gente de entender, de fazer o mínimo. É uma coisa tão simples, mas seguir esse caminho no Senhor. Aí, pessoal, do capítulo 20, versículo 45 em diante, até o final do 21, a gente vai ter aqui um bloco que fala sobre os oráculos da espada.
os oráculos da espada. O que significa os oráculos da espada, né? E a gente vai, a gente precisa entender que a espada é o que? É o juízo, é o julgamento de Deus através da sua palavra, através da sua, do seu conceito de moralidade, a sua lei moral. Calma aí. Ah, tá. Então, essa espada, a gente vai ter aqui quatro, nós vamos ter 4 oráculos sobre a espada, 4 palavras em relação a essa espada de Deus sobre a vida deles, né? Então vamos ler o versículo 45, né, até o final aqui do versículo capítulo 20, diz assim, né? Então ele fala sobre a profecia contra o sul. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra de Negueb. Diga à floresta de Negueb, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de incendiá-la e consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes como as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, Senhor, acendi e não será apagada. Então ele disse, soberano Senhor, então estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas, né? Então, assim, aqui a gente está vendo, assim, essa ideia de que a palavra do Senhor e o juízo do Senhor está vindo contra esse sul. Quem é o sul, pessoal? O sul aqui é Israel, tá? Então, falando do sul é Israel, né? Então, o versículo 3, ele tá trazendo essa ideia de que Deus você tem que imaginar que quando Deus vem com o seu juízo, ele está vindo com uma espada desembainhada e ele está vindo trazer o juízo sobre essas pessoas que desviaram do caminho do Senhor e que, apesar de todos os alertas, continuam fazendo aquilo que é errado. E aí eu penso, o que a gente tem que fazer quando a pessoa continua fazendo o que está errado? Tem que disciplinar, né? E o juízo do Senhor é a disciplina do Senhor. E mais uma vez, Deus disciplina a quem ama, né? Eu não sei se vocês têm esse tipo de pensamento, mas eu penso o seguinte, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio, né? O ódio, às vezes, até é uma forma de amar, porque você odeia tanto essa pessoa que essa pessoa não sai da tua cabeça. Já viu isso? Sabe, você odeia aquela pessoa, você fala assim, odeio essa pessoa. Eu vou ao supermercado agora, tomara que eu não encontre ela, tomara que eu não encontre ela. Aí você vai no supermercado, ela tá lá. Né? Então eu penso assim que essa coisa de paixão, né? A paixão, tanto por quem você ama, por quem você odeia, é a mesma coisa. Por quê? Porque essa pessoa não sai do seu coração, né? Quando você ama a pessoa, eu amo essa pessoa, ela não sai do meu coração, eu sempre lembro dela. Mas quando você odeia, também não sai do teu coração. É porque você não consegue tirar essa pessoa da tua cabeça, porque você odeia tanto essa pessoa que essa pessoa fica aparecendo na sua cabeça. Você não quer, mas ela aparece. Então eu penso que o contrário, o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor, na verdade, é o quê? É a indiferença. O oposto do amor é quando você olha para aquela pessoa e fala assim, você não significa mais nada para mim. Então, para mim, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É fazer vista grossa. É falar assim, olha, simples, você não existe mais para mim. Isso é o contrário do amor, né? E eu penso que Deus nunca deixou de nos amar. Por quê? Porque Deus nunca olhou para nós e disse para a gente, você não existe mais. Agora, da nossa parte para com Deus, isso acontece, não é verdade? Da nossa parte para com Deus é o filho pródigo. É eu olhar para o meu pai e falar assim, pai, você não existe para mim, eu só quero a tua herança. Pai, eu não quero ter você como pai, eu só quero a tua riqueza.
E é isso que Israel faz com Deus. Israel fala assim: eu quero as tuas bênçãos, eu quero te consultar, eu quero ouvir a tua palavra, que seja boa para mim, mas eu não quero me relacionar com você, porque para mim você não existe. Então eu vou fazer o quê? Eu vou adorar uma pedra, eu vou adorar um pedaço de madeira. E como que você faz isso? Você está criando ídolos. Você está substituindo Deus por uma pessoa, por uma coisa, por um ideal e por um propósito. É assim que a gente faz ídolos na nossa vida. E eu digo para vocês, pessoal, dentro da igreja você pode criar ídolos. Ah, meu ídolo é o meu pastor. Ah, meu pastor é meu ídolo. Ah, não. Se você chegar nesse ponto, e assim, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso te alertar, falando, não faz isso. Não faz isso. Isso não é de Deus. Continua adorando a Deus. E eu posso estar errando também, querendo a glória. O pastor pode querer a glória para si mesmo. Ah, eu sou mesmo, então vocês têm que só de mim, né? Também está errado, né? Então assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não criar ídolos. E até dentro da igreja você pode criar ídolos. O seu ídolo é o templo. O seu ídolo é a banda de louvor. O seu ídolo sei lá, a Inc. O seu ídolo sei lá. Então a gente cria ídolos dentro da própria fé em Cristo Jesus. Então tome cuidado com isso, né? Por isso que eu falei sobre os ídolos, que acho que é interessante a gente pensar sobre essa questão. Então vamos lá, começando o capítulo 21, o 21 começa dizendo assim: Babilônia, a espada do juízo divino. E esse já é o segundo oráculo, né? Então o capítulo 20, do versículo 45 a 49, já é o primeiro oráculo que fala sobre a espada desembainhada de Deus, sobre o juízo de Deus em cima do povo de Israel do sul, né? E eu vejo que é por isso que a nossa igreja, e nós como igreja, nós não podemos esquecer de colocar em nossa vida que nós precisamos anunciar a salvação. Nós precisamos anunciar que existe uma condenação para aqueles que não seguirem o caminho do Senhor, que não obedecerem os mandamentos. E existe uma condenação. Mas, pessoal, tem várias formas de você falar isso, não é verdade? Você pode chegar para uma pessoa e falar assim: você está indo para o inferno. O inferno é quente. Entende? Você pode falar assim. Você está certo? De uma certa forma, você está certo. Mas você vai criar algum laço com essa pessoa? Você vai ganhar a confiança dessa pessoa? Não. Né? Ela vai falar assim: ih, chegou o profeta do fogo. Né? O profeta do inferno. Você fala mais de inferno do que de Jesus? Então, o que quer dizer? Eu sei que a Bíblia fala sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, mas a gente também tem que tomar cuidado com as nossas abordagens, né? A gente quer trazer salvação. E agora eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa pessoal, uma coisa que eu tenho pensado muito na minha vida esses dias. E depois desses 3 dias de rally que a gente fez, de campanha evangelística, né? Eu fiquei pensando comigo mesmo, sabe, pessoal? Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Eu queria que vocês pensassem nessa frase. Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Eu tenho visto tantas igrejas que não têm trabalhado mais com pessoas se convertendo. Eu tenho medo de chegar para uma igreja e falar assim: faz quanto tempo que você não vê uma pessoa se converter na tua igreja? Eu tenho medo, pessoal, porque, sabe, uma igreja que não está evangelizando, não importa os resultados, sabe? Não importa se você está pregando e as pessoas não estão se convertendo, não tem problema. Mas eu penso que uma igreja não pode deixar de pregar o evangelho, de pregar a salvação. Às vezes, eu estava pensando esses dias, né? Às vezes, os pastores, a gente quer fazer uma série de pregação super sofisticada, sabe? Vamos pensar nas estratégias de Jesus, sei lá, para edificar uma liderança com efeito, sei lá. Eu penso assim, pessoal, sabe o que a gente tem que pregar na nossa igreja? A salvação.
A gente precisa pregar a salvação de Jesus Cristo. A gente precisa, todo domingo, dar uma oportunidade para as pessoas entregarem a vida delas para o Senhor Jesus. Ah, pastor Joel, mas a maioria daqui já é crente. A maioria daqui já anda nos caminhos do Senhor. E você vai ficar pregando o evangelho da salvação todos os domingos? Desculpa, mas eu vou. Eu vou. Porque eu creio que a igreja viva é a igreja que prega o evangelho da salvação e a condenação daqueles que abandonarem e não seguirem os caminhos do Senhor. Né? Eu já até imagino, uma hora... É que ainda não apareceu na nossa igreja, graças a Deus, né? Mas eu imagino uma pessoa um dia chegar para mim e falar assim: ô pastor Joel, por que você faz apelo todo domingo? Né? Eu espero que um dia essa pessoa venha falar assim, vou falar para ele assim: porque eu quero ser uma igreja viva, que está sempre pregando a salvação. Eu espero que todos nós da igreja, nós tenhamos esse conceito no nosso coração, né? Uma pessoa que se acomoda, fala assim: ah, tá bom, vai, quem quer ser salvo vai ser salvo. Eu já falei o que eu tinha que falar, né? Eu já falei 10 vezes para as pessoas que elas precisam da salvação. Eu conheço pessoas que estão na igreja porque outras pessoas insistiram dezenas e dezenas e dezenas de vezes para elas virem para a igreja conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu já falei 5 vezes para essa pessoa assistir o nosso culto. Eu já mandei o endereço do nosso culto 5 vezes para essa pessoa. Não aguento mais. Desculpa, mas eu acho que se você está dessa forma, você não conhece o nosso Deus. Porque ele está desde o Velho Testamento, desde a criação de Adão e Eva, falando a mesma coisa. Se voltem para os meus caminhos, não me abandonem, me adorem de todo o coração e tudo vai dar certo para você. Você tentou falar 5 vezes e não conseguiu? Agora conta, desde Gênesis, quantas vezes Deus tentou falar para a humanidade voltar para os caminhos dele? E a gente, porque a gente falou 15 vezes, a gente já está cansado. Ah, não aguento mais, eu já falei para você, eu estou cansado, não aguento mais falar isso. Quantas vezes Deus falou isso para você? E quantas vezes Deus vai falar até a volta dele aqui na terra? Por isso que eu penso, né? A palavra de Deus diz assim: busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Porque a hora que ele não tiver mais, acabou, pessoal. A hora que não tiver mais Deus, acabou. Então eu penso, enquanto eu viver, eu quero pregar o evangelho da salvação para as pessoas. Ontem era 11h30, eu ainda estava preparando o estudo para vocês aqui. 11h30, uma menina mandou uma mensagem para mim. O pastor Joel, você não me conhece, mas eu estava nessa live de vocês nesse final de semana. Eu estou há 2 anos e meio afastada do evangelho de Jesus Cristo. Mas ontem Deus acendeu uma chama no meu coração. Eu quero voltar para Jesus, você me ajuda? É claro que eu te ajudo. É claro que eu te ajudo, eu estou aqui para isso. Aí essa menina começou a chorar, e ela começou a ficar contente. Eu falei para ela, ela queria assistir os nossos cultos, ela queria entrar na nossa igreja. Ela falou assim: pode entrar, se você permitir, eu e minha esposa e o pessoal da minha igreja, a gente vai ajudar você a se manter firme nos caminhos do Senhor. O Jun Nagumo, nosso Junzinho, filho do Márcio, ele mandou uma mensagem para mim: pastor Joel, tem uma amiga minha que eu convidei para assistir a live, ela entregou a vida dela para Jesus e ela quer entender melhor o que é tudo isso. Você pode ligar para ela? Eu falei: claro. Ele me passou o contato da menina para eu poder conversar com ela, para ela poder entender melhor quem é Jesus. Sabe, pessoal, a gente não pode se cansar de pregar o evangelho de Jesus, porque uma igreja viva é uma igreja que prega o evangelho da salvação. O segundo oráculo, então, da espada, nesse texto, está do versículo 8 até o versículo 17. Que ele vai falar sobre a espada afiada sobre Israel, sobre Amon.
Né? Então o versículo 8, ele vai dizer o seguinte: essa é a palavra do Senhor que veio a mim, filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como esta. A espada foi destinada para ser polida, para ser pega com as mãos, está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame, grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo serão atirados contra a espada. Lamente-se, pois, bata no peito. Eu queria que a gente pudesse entender aqui a espada do Senhor, né? E abra comigo, então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse é um versículo bastante importante para a gente entender a espada, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. O versículo vai dizer assim para a gente. Hebreus 4, 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, o que a espada faz? Né? A espada, ela penetra na carne das pessoas a ponto de separar, né, juntas e medulas. Né? Você já desossou um frango? Quando a gente desossa um frango, a gente pega a faquinha e começa a raspar e tirar o que é carne, do que é cartilagem, do que é osso, até ficar só a carne e a pelinha que vai virar pururuca, né? Que eu adoro. Mas, assim, é ruim por causa do colesterol, mas é bom de comer. Né? Tudo que é bom faz mal, mas tudo bem. Aí eu penso que a gente, quando você está desossando, aquela faquinha que você usa para desossar é o quê? É o que tenta ajudar a gente, que ajuda a separar o que é uma coisa do que é outra coisa. Né? Então a espada, quando a gente pensa na espada, nesses 4 oráculos da espada, a gente tem que pensar que a palavra de Deus, ela é afiada, ela é polida, ela penetra, ela divide e ela discerne, ela faz a gente enxergar o que tem lá dentro. Né? Então, se não fosse a palavra de Deus, nós nunca íamos enxergar o pecado nos nossos corações. Você entende o que eu estou falando? Se você não conhecesse a palavra, você nunca ia saber que aquelas coisas que você fazia no passado era pecado. Então a palavra, ela vem nas nossas vidas com a intenção de matar. De matar o quê? De matar o velho homem para que você ressuscite em Jesus Cristo uma nova vida. Para que você mate o pecado em você, para que você crucifique o velho homem, para que você se revista do novo homem. O batismo nas águas é o quê? É eu entender que eu deixei para trás aquilo que era velho e agora eu sou uma nova criatura e vivo em novidade de vida. Vivo como? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e o viver que hoje vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:20. Né? Então, essa espada que é a palavra de Deus, ela traz morte mesmo. Morte para quem? Para o velho homem, para o homem pecaminoso, para que nós possamos viver o quê? Em novidade de vida. A espada é uma arma contra as ciladas e os ataques do inimigo. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. A gente vê o quê? A gente vê Jesus no deserto lutando contra o diabo. Como que ele lutava contra o diabo? Né? Ele lutava com a palavra de Deus. Então, capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim ele teve fome. O diabo disse: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou para um lugar e mostrou-lhes
relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele prestará culto. O diabo levou ele a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem as mãos deles e segurarão, para que ele não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito isso, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então a gente vê o quê? É uma luta de espadas, né? E é interessante que o diabo, ele usa a nossa espada para querer matar a gente. E o que significa isso, pessoal? Olha só o que eu estou falando, pessoal. Isso aqui é muito importante. O diabo usa a nossa espada para matar a gente. Como? Interpretação errada. Da onde surgem as heresias? Da onde surgem as seitas? Daqui, ó. Da palavra de Deus. O inimigo, ele usa as nossas palavras, tirando um texto do contexto para virar um pretexto, para que ele possa, então, criar uma nova regra. Quando Adão e Eva estavam lá, a serpente foi falar com a Eva, o que a serpente falou? Ele falou: ah, não, imagina, você acha que ele vai te matar? Não, você não vai morrer, não. Você vai ficar igual ele. Aí eu penso, todas as tentações do deserto sobre Jesus eram para satisfazer o coração de Jesus, não era? Você não está com fome? Come. Você não quer todos os reinos da terra? Eu te dou. Você não é poderoso? Se joga aí que os anjos vão te pegar. Nós estamos sempre numa busca por satisfazer o nosso coração humano, o nosso coração carnal. E esse é o percurso, esse é o caminho da idolatria. A idolatria, o que é? É você buscar a satisfação do seu coração. O que é viver o cristianismo? É buscar satisfazer o coração de Deus. Uma pessoa nunca ia fazer missão no Amazonas, ou na China, ou na África, se ele quisesse satisfazer o coração dele. Não é verdade, pessoal? Alguém ia largar tudo de bom que tem aqui na sua casa para ir viver que nem um pobre miserável, para pregar o evangelho, pegar doença, ficar com malária, pegar dengue, hepatite e só para pregar o evangelho em algum lugar? Não. Por isso que eu penso, pessoal, a idolatria é você buscar a satisfação do seu coração. O cristianismo é buscar a satisfação do coração de Deus. Se eu tenho que sofrer, não tem problema. Por quê? Porque o meu objetivo é satisfazer o coração de Deus e não o meu. Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus diz: Deus, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Todos os discípulos que morreram mártires, você acha que aquilo era a satisfação do coração deles? Ah, não, meu maior desejo é morrer de ponta cabeça. É morrer crucificado de ponta cabeça, chicoteado até a morte. Ah, como eu quero? Não quero. Nenhum desses mártires, nenhum dos heróis da fé de Hebreus 11, pensaram simplesmente em satisfazer o seu coração. Mas eu acho que esse é um outro estágio da vida cristã, pessoal. Eu penso assim, existem dois estágios da vida cristã. O primeiro estágio é quando você precisa entender que você é amado, que Deus morreu por você, que Deus te ama de todo o coração. Aí você, puxa, é mesmo, puxa, que legal. Mas chega uma hora, pessoal, desculpa falar, mas chega uma hora que você tem que entender que Deus te ama de todo o coração. Que Ele não precisa mais ficar, ai, que bonitinho, coisa fofa, me dá um abracinho pra mostrar pra você que eu te amo. Não precisa mais. Você já sabe que Ele te ama. Aí vem a segunda fase do cristão. Qual que é a segunda fase? É a fase da maturidade. A fase de você chegar para o pai e falar assim: pai, já entendi que você me ama. Agora, como que eu posso demonstrar o meu amor por você?
É a fase dos nossos filhos que a gente não precisa mais ficar levando para parquinho, não precisa mais ficar dando brinquedinho. Por quê? Porque ele já sabe que você ama. E agora o filho vira para você, que é pai e mãe, e fala assim: mãe, eu vou pagar as coisas para você agora. Eu vou pagar as suas férias. Eu vou te levar para passear. Eu vou te dar um presente. Eu vou comprar um carro para você. Tomara que minhas filhas ouçam essa palavra. Eu sempre falo para minha filha assim: filha, lembra de um nome, Serra da Mesa. O que é isso, pai? Quando você ficar rica, você paga uma viagem para Serra da Mesa para o papai ir pescar tucunaré azul, tá bom? Eu já tô semeando desde agora. Quando você ficar rica, manda o papai lá para pescar tucunaré azul, lá em Serra da Mesa, tá bom? Mas eu penso, sabe, pessoal, a vida cristã, ela é assim. Se você, um tempo você tem que entender o amor de Deus, você precisa experimentar o abraço de Deus, você precisa saciar a sua carência, mas chega uma hora, pessoal, que você tem que ter a certeza de que Deus te ama. Você não pode ter dúvida disso. E aí, tá na hora de você fazer o quê? Agora eu que vou me sacrificar pelo Pai. É eu que vou me dedicar para o Pai. Deus, o que você quer que eu faça? Deus, você quer que eu vá evangelizar? Eu vou. Deus, você quer que eu dê do meu dinheiro para o reino? Eu dou. Deus, você quer que eu dou o meu tempo para o Senhor? Eu dou. Deus, você quer que eu evangelize os jovens? Eu faço. Deus, você quer que eu faça uma transmissão de 3 dias, de 9 horas de programação para poder alcançar pessoas para o Senhor Jesus? Eu faço. Deus, você quer que eu vá todo domingo na igreja para transmitir o culto para a igreja, ouvir a tua palavra? Eu faço, Deus. Você entende, pessoal? A gente não faz isso porque a gente está satisfazendo o nosso coração. A gente faz isso para obedecer ao Senhor e naturalmente você se sente completo porque você faz aquilo que vem do coração de Deus. Então vamos terminar então. Do versículo, voltando pro 21, tá? Do versículo 20, capítulo 21, do 18 até o 27, a gente tem o terceiro oráculo, que é o oráculo da espada do rei da Babilônia. Então, a Babilônia se tornou uma espada de Deus para o quê? Para o juízo de Israel e de Judá que se desviaram do caminho do Senhor. Então, Nabucodonosor, no seu poderio militar e bélico, ele ataca Israel e ele domina Israel, mas isso foi o quê? Foi uma espada de Deus sobre a vida de Israel para a condenação de Judá e de Israel. Então, por quê? Versículo 10 e 11, ele fala o porquê que a espada vem sobre a vida de Judá. A espada foi destinada, preparada para que maneje a mão do matador. Clame e grife... calma aí. Isso. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos, está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois está contra o seu povo, contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo atirados contra a espada. Lamente-se e bata no peito. Né? Então Deus fala para o profeta mesmo bater no peito. Né? E o que significa bater no peito? Bater no peito significa arrependimento. Né? Então se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Lucas 18, de 9 a 17, lá tem aquela história do fariseu e do publicano. O fariseu fala, oh Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Olha como eu sou bom, religioso, dou oferta, dou dízimo, olha como eu sou bonzinho. E aí o publicano lá no fundo da igreja, que não ousava nem olhar para cima, para Deus, o que ele fazia? Batia no peito, falava, Deus tem misericórdia de mim. Então, essa atitude, né, que o Deus fala para o profeta fazer, é para que expresse para o povo de Deus um arrependimento verdadeiro. E por último, para acabar, do versículo 28 até o versículo 32, ele fala sobre o oráculo sobre Amon, né? Então, assim, lá da Babilônia, ele fez 2 percursos. Um percurso foi para Israel e outro percurso foi para Amon. Então, depois de conquistar Jerusalém, Judá, Israel, o povo da Babilônia atacou o povo de Moabe. Então, o versículo 28 diz, e você, filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas,
e dos seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir, para luzir como relâmpago. A respeito das visões falsas, adivinhações mentirosas, sobre vocês ela será posta no pescoço dos ídolos e devem ser mortos, cujo dia chegou, cujo momento do castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, a terra dos seus antepassados eu julgarei, e derramarei a minha ira sobre vocês, e soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os estragarei nas mãos dos homens brutais acostumados à destruição. Então, a gente vê que esse é o quarto oráculo da espada que Deus está falando aqui para o seu povo. Amém? Muito bem, pessoal. Essa é a devocional desses 3 capítulos. É bastante coisa, né? Alguém tem alguma pergunta nos corações? Vamos orar, então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem tanta paciência com a gente, que o Senhor fala várias e várias vezes a mesma coisa, para que nós possamos voltar para os Teus caminhos. E o Senhor nunca se cansa de falar a mesma coisa, o Senhor nunca se cansa de nos alertar para que possamos estar nos caminhos do Senhor. Então, Deus, eu oro, Pai, para que nós também aprendamos a ter essa paciência com os outros, assim como o Senhor nos amou, que nós amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, que nós perdoemos uns aos outros. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, e mesmo no distanciamento, a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco e falando aos nossos corações. Pai, guia as nossas vidas no Teu caminho e que possamos sempre viver de uma maneira que agrada os Teus olhos. Pai, que nós possamos buscar satisfazer o desejo do Teu coração e não só o desejo do nosso coração. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor nos alerta, nos conduz e nos guia pela Tua palavra. Que esse estudo que nós fazemos nessas devocionais venham a guiar as nossas vidas sempre no Teu caminho. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês e a gente se vê então na sexta-feira, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.